Bom, agora vamos começar de fato. E a gente vai começar por um assunto que a gente gosta muito e que tem muita coisa pra gente falar também, que é referência. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é: o que é referência? O que é referência pra você? Você sabe o que é referência pra você? Ou você já tem suas próprias referências, ou já consome referência no seu dia a dia? A gente vai contar aqui o que é referência pra gente e como a gente consome, onde a gente consome e nosso olhar, e trazer algumas dicas também sobre referências. E falando um pouquinho também sobre nossas referências, como é o nosso dia a dia, para nós é uma infinidade de coisas, né? A gente não tem uma coisa específica. Eu acho que referência é tudo. Tudo é referência. Tudo, gente. Tudo, tudo. A luz que entra aqui às 4 horas da tarde e ilumina o sofá daquela forma é uma referência. A gente vai viajar e ver nossa família do interior e o jeito que eles falam é diferente do jeito que a gente fala aqui na nossa cidade, é referência. Os filmes e as séries, obviamente, são referência. Obras de arte são referências. Referência é um compilado de experiências também, porque tem muita gente que assemelha a referência com assistir um filme ou uma série. Mas vai muito além disso. A referência também está na música. Então, as notas musicais, elas dizem tanto quanto a própria voz. Então, se você tirar uma voz e ficar ouvindo sua trilha, você consegue contar um sentimento somente com a trilha, porque ela sobe, ela desce, ela tem uma sensação diferente. Então, a referência não está só no que a gente vê numa televisão ou num seriado, né? A referência é tudo. E é o que vocês também cultivaram de cultura nesses anos, né? Porque a Gabi tem pensamentos de referências. O Gui tem outras referências e a gente está consumindo referências diariamente. Se a gente sair agora na rua, a gente vê tantas referências, tanto de mídias mesmo, outdoor, imobiliários, enfim, tem várias referências offline, várias referências online, mas elas vão além de propaganda, elas vão além de algo criado. As referências são coisas naturais que estão com você também, sabe? A referência é cultura, é referência. A cultura de outra cidade, cultura de outros povos, cultura de outros países é referência também. Então, tudo é referência, na verdade. O que muda é quem está olhando para aquilo. É como você olha para aquilo, é você enxergar aquilo de fato como uma referência para você. Cada um vai ter a sua referência, vai ter uma percepção diferente sobre o que é referência e quais são as suas, né? Então aqui a gente vai falar como a gente busca para fazer a criação de um filme, né? Que a gente trabalha com isso, mas é o que a gente fala, né? Não tem um método específico, porque a gente vai passar aqui por etapas para você fazer a busca de referências, mas o ideal é que você faça o consumo de referências, como a gente falou aqui, que a gente faz ao longo da sua vida, porque a busca em si é para você criar uma narrativa sobre aquilo que você vai contar. Mas se você não tem a sua própria referência, você não tem um olhar sobre um produto, uma pessoa, um comportamento, você vai reproduzir algo que já foi feito da mesma maneira e você não vai ter a sua essência, né? Porque o cinema e o filme, né, como um todo, ele é uma questão de você reproduzir algo que talvez já foi feito, mas com a sua essência, com o seu olhar. Então, você tem que transmitir aquilo, mas com as suas referências, com o seu DNA. Antes da gente falar sobre as etapas que a gente faz para fazer a busca dessas referências, a gente quer trazer um ponto de reflexão para que você tenha esse hábito e costume não só de consumir referências quando você precisa executar um filme. Então vou fazer um filme corporativo, então agora vou começar a assistir filmes corporativos, vou buscar referências corporativas, não só quando você precisa. O ideal é que você consuma referências durante o seu dia, então seja ele no TikTok, no Instagram, no YouTube, nas plataformas de streamings, que a gente tem um monte de referências. Então a gente sempre fala que o certo, né, o correto para você vir mais preparado com o seu pensamento é que isso seja um hábito e um costume seu, não só quando você precisa. É ter o consumo de referências constante. E consumir referências, toda hora você está sendo bombardeado de referências, principalmente se você acessa
redes sociais, YouTube, enfim. Só que é você olhar essas referências, você ter um olhar para essas referências, apreciar elas, entender o que está sendo passado, como que está sendo passada, olha como que foi feito, olha como que passou essa imagem, essa mensagem nesse comercial. Uma coisa que o Gui faz e que ele ama a gente tá lá no YouTube e passa a propaganda do YouTube. E ele ama ver todas as propagandas que tem antes de você clicar no botão pular para o vídeo de fato. Então, que muita gente tem raiva porque, putz, tá passando uma propaganda antes de começar o filme. O Gui já olha com outro olhar, né? Ele fala, nossa, eu amo ver as propagandas que passam antes. Você tá consumindo referência, você tá procurando um vídeo no YouTube e você tá ganhando algo extra, que é, olha que legal essa propaganda, já vira uma referência, quando você menos imagina, ela já serviu de inspiração para criar outra coisa. Até nos sites que você entra hoje, você percebe que tem vários pop-ups, né, que falam de propaganda, que é a mesma propaganda que você vê no YouTube, às vezes passa na televisão, mas tem gente que não consome, e você consegue assistir ali. Tem propaganda que são 3 minutos. Eu já assisti propagandas que tem uma história, tem um documentário numa propaganda. Então é muito de quem quer assistir aquilo, porque acho que a maioria das pessoas pulam. Então é uma forma de você ver uma propaganda mais fresca, né? Tem vezes que a Gabi ela entra em sites de propagandas atuais para saber o que está passando no mundo, né? Porque quando a gente fala de YouTube, a gente está vendo o que está passando aqui no Brasil, mas também é legal de trazer o que está acontecendo no mundo afora. Então, buscar sobre outros mercados, outros universos também. Exatamente, a gente é do audiovisual, automaticamente estamos ali lado a lado com publicidade. Então, você consumir sites de publicidade que mostram as últimas campanhas feitas no Brasil e no mundo é extremamente importante para você estar consumindo referências muito focadas no audiovisual também. Então a gente falou sobre tudo é referência, e tudo é referência. Você precisa olhar para tudo com esse olhar de estou analisando tudo que está acontecendo ao meu redor, que uma hora isso vai virar referência para mim. Mas falando focadamente, assim, em séries, filmes e campanhas no audiovisual, você precisa buscar esse consumo diariamente, consumir um pouquinho todo dia, estar preparado. Porque uma hora, aquela referência que você assistiu vai ser muito útil. Tem uma coisa que é legal também de trazer, que a nossa cabeça, ela funciona de um formato como se fosse uma machine learning, né? Então, quanto mais você assiste, mais a sua cabeça vai processando referências visuais. Então, às vezes você vai criar uma coisa que você não sabe exatamente de onde veio, mas no seu subconsciente tem aquela cena que você assistiu de um vídeo, de uma propaganda que era de uma X, e isso vem à tona quando você não espera. Então a sua cabeça ela funciona desse formato. Então se você não nutre ela com informações na hora de você criar alguma coisa, ou quando você precisa surpreender ou trazer um pensamento diferente, ela chega num limite. E na verdade é aí que vem essa parte criativa, né? Esse que é o diferencial de cada um, é de você passar essa linha. Às vezes seu cliente vai te trazer uma referência, mas você vai vir com as suas referências e vai trazer uma coisa totalmente diferente para melhor e uma coisa muito mais rica, né, de conteúdo. Então é isso, consumir referências diariamente e ter esse olhar treinado, ter o olhar pronto e a mente pronta para criar. E um ponto muito importante que a gente precisa falar é que como a gente trabalha com audiovisual, a gente basicamente engloba todas as profissões. Um dia você está fazendo uma campanha de um prédio, está montando uma campanha imobiliária. No outro dia você está fazendo uma campanha de hospital, no outro dia você está fazendo uma campanha de escola. Então aí já são professores, engenheiros e médicos, enfermeiros, enfim. A gente está junto com muitas profissões. Então a gente precisa consumir um pouco de tudo. A gente precisa ter nosso olhar treinado sobre vários mercados diferentes, um pouco de cada mercado. Porque hoje a gente está se programando para fazer uma campanha de um remédio. Mas amanhã a gente está fazendo a gravação de uma cozinha de alta gastronomia. E aí? Eu preciso saber sobre propaganda de remédio, eu preciso saber sobre vídeos de comida. Eu preciso saber como faz os dois. Então, o olhar treinado, ele precisa ser para muitos nichos. Você tem que estudar muitos nichos. Tem que ser muito aberto o seu tipo de estudo também. Uma coisa que é interessante é que você não necessariamente precisa buscar uma referência em um determinado nicho. Talvez um nicho diferente.
ele vai te trazer ideias para um outro filme totalmente diferente. Às vezes você pode ver um filme institucional e quando você for criar um videoclipe, você vai trazer aquela ideia dali. Ou vice-versa. Então, não necessariamente você precisa aprofundar num nicho específico, porque às vezes a gente pensa, poxa, eu não atendo esse nicho, né? Eu não trabalho com esse mercado. Mas quando a gente fala de pessoas, a gente fala de comportamento, a gente fala de situações, então o ideal é que você entenda pelo menos o comportamento das pessoas em determinadas situações.